Olá, amigos! Voltamos a fazer os nossos vídeos e o tema de hoje sempre me perguntam muito, é pós-graduação na área de engenharia. A gente tem muitos alunos aí que terminam o curso e surge sempre essa aflição, será que é hora de fazer? Qual curso eu faço? Então eu vou dar aqui agora as minhas opiniões sobre esse tema. Bem, para os que não me conhecem, meu nome é Murilo, eu sou engenheiro civil, formado desde 2003 pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente sou professor de duas faculdades e diretor da Upgrade Consultoria e Treinamentos. Já tenho 4 pós-graduações, então eu tenho um pouquinho de história para contar para vocês em relação a isso. Bem, a princípio eu imagino que muitos de vocês estejam nessa situação, né? Obteve aí o seu diploma, o seu tão sonhado diploma, e agora está percebendo que talvez ele apenas não seja o suficiente, né? Ainda está faltando oportunidades no mercado de trabalho e você está pensando se esse é o momento certo para fazer uma pós-graduação, qual seria a pós-graduação que seria mais adequada para lhe dar uma maior possibilidade do mercado de trabalho. Mas nesse sentido, o que eu tenho a dizer para vocês é: não adianta ter pressa. Pós-graduação é um investimento caro. Então, não existe um momento certo, porém, deve ser muito bem planejado para que a gente não faça um investimento alto, que é toda pós-graduação, em um curso que não gere o resultado esperado. Talvez quem tenha maior pressa são aquelas pessoas que pensam em seguir a carreira acadêmica, dar aula em faculdade, porque afinal de contas é uma exigência que o professor de faculdade tenha no mínimo uma especialização. Mas ainda assim, a minha sugestão é: entre no mercado de trabalho, coloque como uma prioridade na sua vida nesse momento entrar no mercado de trabalho. Por mais que num primeiro momento seja um pouco sacrificante, com um salário baixo, mas é importante ter experiência prática, experiência de campo, até para que você se torne um professor melhor, um professor que consiga mostrar aplicação daquele conhecimento teórico que está sendo passado para os seus alunos. Bem, agora vamos falar sobre os tipos de pós-graduação na minha ótica dentro da área de engenharia. Então, dessa maneira, eu segmentei nos seguintes tipos de pós-graduação. Nós temos pós-graduações que vão nos dar um aperfeiçoamento, um aprofundamento dentro de uma determinada área. Nós temos pós-graduações que vão nos dar novas ferramentas de trabalho. Nós temos pós-graduações que nos vão gerar nova competência, ou seja, uma profissão dentro da profissão. Nós temos os MBAs, nós temos o mestrado e nós temos pós-graduações que não necessariamente são dentro da área de engenharia, mas que nos trarão conhecimento complementar. Vamos iniciar, por exemplo, com as pós-graduações de aperfeiçoamento. Para que elas servem? Ora, elas são para que eu me aprofunde, ganhe mais bagagem, ganhe mais musculatura dentro de uma área que eu já atuo. Então, por exemplo, se eu for um projetista de estruturas de concreto, eu faço uma especialização em estudo de concretos armados e fundações, como o exemplo que foi dado aí, de modo que eu consiga ter uma bagagem maior, ter mais profundidade, ter mais conhecimento, desenvolver novas técnicas, otimizar o meu processo de projeto. Então, é importante que a gente defina em que área nós vamos atuar. Vou frisar uma coisa importante: nem sempre a área que eu quero atuar eu vou conseguir, porque as oportunidades não aparecem exatamente onde eu quero. Então, por isso que eu friso o quanto importante é se inserir no mercado de trabalho para que você consiga fazer uma escolha melhor se a sua opção fosse aperfeiçoar em uma determinada área, para que eu me aperfeiçoe numa área em que me dá oportunidades de atuar, me dá oportunidade de trabalho. Já a pós-graduação, que nos dá novas ferramentas, são aquelas em que às vezes o conhecimento até nos foi passado na faculdade, porém de forma superficial. Então eu preciso de um curso complementar para que eu realmente desenvolva novas ferramentas de trabalho. Um exemplo disso que eu posso dar é, por exemplo, a engenharia de avaliações e perícias. Avaliar já é uma atribuição nata do engenheiro, está lá na lei. Porém, é difícil avaliar, é difícil estudar só. Então, de repente, eu posso fazer uma pós-graduação nessa área para que eu desenvolva essa nova opção de trabalho, que é um trabalho, inclusive, que pode ser feito de forma autônoma, né? Eu posso conseguir fazer uma empresazinha para poder trabalhar nessa área. Um outro exemplo que eu dou também, que tem muita procura no momento, é a especialização em
georreferenciamento de áreas rurais, tá? Ou georreferenciamento de imóveis de uma maneira geral. Algumas pós-graduações nos dão novas competências. Por exemplo, ao eu optar por fazer uma pós-graduação que me dê uma nova competência, eu vou adquirir uma profissão dentro da profissão. Exemplo bem clássico disso é a especialização em engenharia de segurança do trabalho. No momento em que eu concluo essa pós-graduação, eu ganho automaticamente uma nova profissão. Quando eu vou registrar esse meu documento no CREA, eu passo a ter uma carteirinha onde vai ter, por exemplo, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, uma vez que a profissão de engenheiro de segurança do trabalho é uma profissão regulamentada e que é uma pós-graduação específica para as áreas de engenharia e arquitetura. Já os MBAs são pós-graduações mais voltadas para a área de gestão. Gestão é uma das competências que mais vem sendo cobradas de nós engenheiros, afinal de contas, nós somos gestores dentro das nossas áreas. Por exemplo, um engenheiro civil que vai para a obra, ele é um gestor de canteiro de obra, ele é um gestor de processos, é um gestor de recursos. E isso a faculdade muitas vezes deixa a desejar. Então, por exemplo, o MBA de gestão de projetos é um MBA que é muito procurado porque nos dá essa capacidade de gestão, de ser gerentes da obra, gerente dos processos, gerente da fábrica. Os mestrados são para quem realmente deseja prosseguir na carreira acadêmica, porque ele pode possibilitar um melhor enquadramento dentro da carreira de professor universitário, inclusive com melhores salários. O mestrado acadêmico ele é um pouco mais complicado porque geralmente o período dele é diurno, né? Então teria que ter uma dedicação exclusiva a isso, que muita gente não pode fazer, obviamente. Mas já existem hoje as opções do mestrado profissional, que é mais voltado para quem trabalha. Mas nesse primeiro momento, acho que vocês poderiam esperar um pouco mais até pensar em um mestrado para ser feito. Já nós temos possibilidade, devido à nossa capacidade de raciocínio avantajada, de mudar totalmente de áreas. Por exemplo, uma área em que captam muitos engenheiros para trabalhar é a área financeira. Então, por que não pensar em fazer uma pós-graduação já mais para a área de financeira, para que a gente possa tentar também entrar nesse mercado de trabalho? Ou ainda, imagine que você trabalhe no poder público, numa prefeitura, no governo do estado. A gente pode ter pós-graduações, por exemplo, na área de gestão pública, na área de licitações e contratos. Então, opção é o que não falta. Só depende de você parar, pensar, refletir e analisar, fazer a melhor escolha. Só não tenha pressa, pense bem e lembre sempre, nesse momento, a sua prioridade é adentrar no mercado de trabalho. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e na próxima semana nós faremos um vídeo específico, agora mais técnico, sobre instalações hidráulicas, leitura de projetos e também dimensionamento. Forte abraço, qualquer coisa precisando, estamos aqui na Upgrade para lhe dar todo o apoio necessário. Valeu!